Queridas irmãs, este vídeo estou gravando, né, como um culto de agradecimento ao nosso Deus pelo aniversário da União Feminina, né, por mais esse ano que o Senhor nos permite de estarmos juntos na casa do Senhor. Esse grupo existe, né, e é motivo da gente dar muita graças a Deus, de regozijar, louvar e exaltar esse Deus maravilhoso. Estou muito feliz por mais esse ano juntas, reunidas, e estarei trazendo uma meditação para que a gente possa juntos desfrutar desse momento, né? Gostaríamos de fazer presencialmente, mas a gente sabe que o momento agora não nos permite. Mas não poderíamos deixar em branco esse momento tão importante para nosso grupo, para nossa igreja, para a nossa comunhão com o Senhor. Eu vou estar orando e em seguida vou estar trazendo uma meditação, um estudo, né, para que a gente possa ser edificado com esta palavra. Querido Deus, Pai amado, te damos graças, meu Deus, por podermos fazer parte deste grupo, dessa união feminina, por tudo que o Senhor nos permitiste viver até aqui, meu Pai. Por todas as coisas que a tua igreja, que este grupo tem passado, por o Senhor ter sustentado até aqui, pelos líderes, meu Pai, presidente da União Feminina, que o Senhor possa estar capacitando cada dia mais, dando sabedoria para conduzir este grupo. Me ajude também, me capacita, meu Pai, para estar dando apoio a esta obra. E a cada irmã, meu Deus, faça a obra na vida delas, dá ânimo, dá força, dá vigor, dá desejo de estar presente na casa do Senhor e estar em comunhão contigo em todo momento. Fala conosco através da tua palavra, nos usa conforme a tua vontade, Pai. Te damos graças por tudo, Cristo amado. Obrigada, Deus. Amém. Irmãs, a mensagem que eu gostaria de compartilhar com a irmã estudos é sobre a oração, sobre a importância da oração para nós, né? No momento que nós estamos vivendo de pandemia, mais do que nunca a gente vê a necessidade de orarmos. E essa é uma necessidade muito presente, né? Muito necessária na vida de cada um de nós, para a gente colocar em prática a nossa vida de santidade em comunhão com o Senhor, né? Sabemos que é importante a gente meditar na palavra, estar em comunhão com as outras, mas também é muito importante orarmos, né? Orarmos, o mundo necessita da nossa oração. Deus nos orienta a sermos sal e luz neste mundo, que possamos fazer a diferença. E para isso a gente precisa estar orando, né? Que sejamos mulheres sábias, virtuosas, que sejamos vasos de Deus usados na nossa casa, na igreja, na rua, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, que possamos fazer a diferença. Sermos essas mulheres de Deus. E que o Senhor venha nos capacitar cada dia, né? Então a mensagem que eu vou estar trazendo para as irmãs vai trazer várias passagens bíblicas que falam sobre a importância da oração e como Deus nos ouve através dela. E a primeira mensagem que eu gostaria de compartilhar se encontra em Jó 1:5, que diz: Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Amém. Nós vemos aqui o exemplo de Jó, né? Jó, nós sabemos que é um homem fiel, né? Um homem íntegro, um homem adorador de Deus. E Jó, ele nos dá um exemplo de oração, né? Ele orava pelos filhos dele, os filhos dele saíam, e Jó não sabia o que os filhos dele estavam fazendo, né? E se preocupava como um pai, o que meus filhos estão fazendo? Será que ele está blasfemando, fazendo coisas que são desagradáveis a Deus? Será que eles estão pecando? Porventura eles estão pecando? Então, independente do que os filhos dele estavam fazendo, Jó levantava de madrugada e orava e clamava por cada um dos filhos dele, fazia sacrifício por cada um dos filhos dele. Então, a gente vê aqui o exemplo de Jó, né? Ele disse que ele fazia isso continuamente. Então, era algo contínuo, diário, constante. E a gente vê aqui a importância da oração, né? Ele zelava pelos filhos dele, os filhos deles eram guardados por conta das suas orações.
E assim somos nós, né? Como mulheres de Deus, devemos orar por nossos filhos, para que Deus guarde a cada um deles, Deus abençoe, proteja cada um deles. Orarmos por nossa igreja, para que Deus aviva a nossa igreja, dá um novo ânimo. Deus reanima o coração de cada irmão para o serviço de Cristo. Orarmos por nossa nação, pelo mundo, que necessita do Senhor, da misericórdia, da graça de Deus. Então, muitos motivos nós precisamos estar orando, né? E por isso, eu estou trazendo essa temática, né, mais especificamente, para que nós, enquanto mulheres, nos despertamos quanto a isso. Quanto a oração faz diferença em nossa vida, em nosso lar, em todos aqueles que estão à nossa volta. Outro exemplo que eu gostaria de trazer é o exemplo de Esther, né? De Esther. Esther, ela clamou pelo povo dela, né? Ela se apresentou ao rei Assuero para pedir pelo povo dela, para que o povo dela tivesse direito, né, de lutar pela vida, né? Que o rei Assuero, né, o decreto que tinha sido emitido iria matar todo o povo, mas Esther ela clama. Mas antes de pedir, de se apresentar ao rei, né, de se arriscar a sua vida, porque a mulher não poderia, né, a rainha não poderia se apresentar a nenhuma mulher, nenhuma pessoa, sem o rei solicitar a presença. E ela se arriscou, mas antes de fazer isso, ela se consagrou. De que maneira? Orando pelo povo, né, intercedendo pelo povo. E ela não intercedeu sozinha, ela pediu ajuda, né, pediu que todo o povo judeu se unisse junto com ela naquele momento. E durante 3 dias e 3 noites entrasse, né, jejuasse e entrasse em oração junto com ela. O povo judeu entraram junto com ela em oração e clamou pela nação deles. Então ela não esteve sozinha, ela orou em conjunto, né, na comunhão, a necessidade da comunhão, a gente percebe isso, né? E ela apresentou o propósito, ela não se apresentou ao rei sem antes se consagrar, sem antes orar a Deus, sem antes pedir a Deus o direcionamento, a palavra para se falar, né? Então ela foi uma mulher muito sábia e usou a oração a seu favor, o clamor, e soube também esperar. Ela não só orou esses 3 dias, mas esperou o momento oportuno para se dirigir, se reportar ao rei Assuero, e no momento certo ela foi até ele, e como nós sabemos, né, ela obteve êxito e o povo judeu pôde lutar pela sua liberdade, né, e saíram vitoriosos nessa batalha. Porque não foi o homem que estava à frente, mas sim a presença de Deus que estava à frente. E ouviu o clamor dessa mulher, né, o clamor dessa mulher por sua nação, pelo seu povo, por todos, né? Então, mais aí, nós temos mais um testemunho, né, de uma mulher temente a Cristo, né, temente a Deus, e que junto na comunhão, né, ela no seu palácio e o povo junto, cada um em suas casas, nos seus, né, clamando ao Senhor por esta graça, por essa vitória, né? Também em 2 Samuel 12, 16 e 22, nós vemos a presença de Davi, né? E Davi, esse rei, né, que nós já conhecemos a história de Davi, nós sabemos que ele fraquejou, né, teve o seu momento de fraqueza do ato do adultério, mas nessa passagem que eu estou me referindo, traz que ele jejuou 7 dias pelo seu filho, né, que ele teve com a relação com Jetseba. Então ele jejuou durante 7 dias, ele esteve orando ao Senhor, prostrado ao Senhor, suplicando pela vida do filho dele, né? E foi fruto do pecado. Mas ele aguardou a resposta do Senhor, ele orou. A resposta, o filho dele não sobreviveu, mas foi a resposta de Deus. Então ele apresentou, aguardou e confiou no Senhor. Tanto é que depois, quando procuram Davi, quando o filho dele morre, né, ele pede para se alimentar e tudo. E as pessoas ficam surpresas, né, por que ele agora queria se alimentar, já que o filho dele tinha falecido, né? Mas ele disse, enquanto vivo, eu orei por ele, né? Mas agora eu não posso fazer nada. Então ele aceitou a resposta do Senhor, mas enquanto vida a criança tinha, ele não perdeu a esperança, porque ele sabia que Deus é perfeito e que Deus podia fazer, agir, né, com perfeição. E a melhor resposta ia vir de Deus. Então ele confiou, orou e clamou, e aguardou, e aceitou a resposta do Senhor, né? Então, a gente vê aí mais um exemplo
de homem, né, que temeu a Cristo, né, e que seguiu a Deus, as orientações. Também em Gênesis 25, 21, tem um exemplo de Isaac, né, que ele orou por Rebeca, porque ela não podia ter filho, a sua esposa era estéril, e ele clamou a Deus, né, e na passagem diz, né, que Deus ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então Deus ouviu as orações, Deus ouve, né? Na Bíblia a gente vê várias passagens que mostram a escuta de Deus, né? E como Deus, ele se agrada que a gente se achegue a ele, que a gente ore, que a gente converse com ele. E a oração é a forma de nós conversarmos com Deus. Em Êxodo 3, 7, né, as irmãs podem tomar nota das passagens, depois de conferir, se assim quiser. Mostra a questão de Moisés, né? Que Moisés, ele foi resposta às orações. O povo estava clamando, né? O povo de Deus estava escravizado, né? Sobre a escravidão do Egito, e estava sofrendo muito, e o povo clamava e suplicava a Deus um socorro, um refrigério, um libertador. E Deus proveu, né, o teu servo Moisés como resposta a isso, né? E Deus apareceu, né, nessa passagem, fala que Deus apareceu a Moisés na sarça ardente em resposta ao clamor do povo. Então ele veio ouvindo a resposta ao clamor do povo, Deus se compadeceu e veio e mandou Moisés, né? Deus se agradou do clamor do povo, seu clamor chegou até o Senhor. E isso tudo nos mostra o quanto é importante, né? Nós, como mulheres, temos que clamar muito a Deus, né? Pelo nosso lar, por nossas casas, por nossos filhos, por nossa igreja, para que Deus tenha misericórdia de nós sempre, né? Gostaria de trazer agora, fazer menção, né, de uma mulher de oração, né? E as irmãs já conhecem, mas gostaria de fazer ênfase a essa mulher, que é Ana, que foi uma mulher de oração, de adoração, né? A mãe do profeta Samuel, que não podia ter filhos, mas ela confiou em Deus, ela orou, apresentou sua petição ao Senhor e consagrou seu filho ao Senhor, né? Que se tornou um profeta, né? O profeta Samuel. E a gente vê o quanto ela confiou na oração, ela não desistiu, ela... Né, por mais seu coração se angustiava e tudo, mas ela estava ali, firme, orando ao Senhor. E em 1 Samuel 1, 27, diz, né, que Ana falou: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Então ela orou ao Senhor, ela disse que por ele, né, por Samuel, ela orou por ele. E Deus atendeu a petição dela. Né? Então Deus respondeu, porque viu, né, a dedicação, né, o clamor que a sua filha estava passando, né, que estava solicitando, e ele respondeu no tempo certo, né? Tudo no tempo certo. Então a gente vê como Deus age, como Deus é tremendo, né? E quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. E quando não oramos, nós ficamos distantes de Deus. Então a gente precisa sim estar orando cada dia mais, para que sejamos cada dia mais junto desse Deus maravilhoso que servimos, né? E viver essa fé maravilhosa e sermos vasos de Deus usados por Ele, né? No estudo aqui que eu fiz, né? Mostra a questão da oração como uma ordem, né? E ela é uma ordem. Quando a gente vê aqui em Colossenses 4:2, ele diz perseverar em oração, né? Para a gente perseverar, ou seja, manter, não desistir, não desanimar, manter firme o propósito, né? Estar sempre ali orando continuamente, como Jó fez pelos seus filhos, né? Como Ana fez, como todas essas pessoas, nesses exemplos de homens e mulheres de fé fizeram, estavam ali sempre orando e clamando a Deus, né? Em Mateus 26:41, a gente vê essa ordem também, né? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. E a gente vê essa questão do vigiar, é uma ordem, né? A gente vigiar, a gente está sempre vigiando diante da vida, diante de tudo que a gente está vivendo, a gente andar vigiante e orar, quer dizer, uma ordem. Deus nos dá essa ordem, né? Jesus Cristo nos dá essa ordem para que a gente venha orar. Essa é a nossa força, né? Essa é a arma do crente, né? A fé
a oração, a fé em Deus, né? Essa é a nossa arma, Deus é o nosso escudo, a nossa força. E através da oração nós ficamos em comunhão com Ele, né? E é algo que a gente precisa muito melhorar, né? Todos nós precisamos nos dedicar mais à oração, né? Quando oramos, o Espírito Santo nos ajuda, né? A oração, Jesus, né? Deixou o Espírito Santo aqui conosco, né? Deus mandou o Espírito Santo ficar conosco. E Ele intercede por nós, né? Em Romanos 8:26, na parte B, diz, né? Que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nossas orações, tem momentos que a gente não sabe como é que eu vou orar, o que é que eu vou pedir, tem hora que a gente não consegue externar o que a gente quer, e às vezes a gente está tão confusos, mas o Espírito Santo é que leva nossos clamores. Então, a gente, às vezes até o próprio silêncio, né, em reverência ao Senhor, em pensamento no Deus maravilhoso, ele é respondido, porque o Espírito Santo leva aquelas nossas petições. E eles são escutadas como gemidos inexprimíveis, né? Um cheiro suave é nosso Deus. Então, é muito lindo, né? É muito lindo que a gente vê como Deus somos agraciados, né? Por ter um Deus tão maravilhoso a quem poder clamar em meio a todas as coisas que o mundo está passando. A gente tem paz, porque a gente sabe que não está sozinho e que tem um Deus maravilhoso olhando por nós e que nos escuta. Também nós vemos aqui a parábola do juiz Inico, em Lucas 18, 1-8, né? Que ele diz que a mulher, a viúva, procurava constantemente aquele juiz para julgar sua causa, e ele a ignorava, né? E não acreditava no Deus dela, e ignorava ela. E de tanto ela insistir, constantemente ela estava lá, procurando ele, persistindo, ele para se ver livre, ele atendeu a petição dela, né? Então a gente vê aí, e na passagem diz, né? Quanto mais Deus, que é justo, ele não vai ouvir nossas petições dos seus servos. Quanto mais Deus, se um juiz iníquo, ele ouviu, né, aquela mulher, mesmo sem acreditar no Deus do qual ela servia, mas quanto mais nosso Deus, né? Quanto mais Deus não vai nos ouvir, com certeza ele há de nos ouvir, né? Então essa parábola mostra mesmo, né, essa questão da persistência dessa mulher, como ela foi persistente. Ela ouvia não todo dia, ela não, e não, e não, e um momento ela ouviu um sim, porque ele já não aguentava mais de ser importunado por ela, né? Então que a gente saiba persistir, a gente persevere, não desanime, né? Acredite, lute, né? E aguarde a resposta do Senhor, né? Que pode ser um sim, como a gente já ouviu, né? Eu pelo menos já ouvi algumas passagens, algumas pregações falar, né? Que a resposta pode ser sim, pode ser um não e pode ser um espere, né? Então, como Esther ouviu sim, como Davi ouviu um não pelo filho dele, né? E o esperar também, né? De a gente aguardar e esperar que não é o momento para aquilo acontecer. Então, Deus age de forma maravilhosa, né? E que nós, nosso grupo, essa união feminina, possa, sim, crescer e se fortalecer, né? Não desanimar aquelas que já se encontram um pouco enfraquecidas na fé, buscar uma irmã na comunhão, orar juntos, porque Deus vai animar, vai trazer um novo ânimo, né? Um novo fôlego para nós, né? E o mundo precisa de oração, nós precisamos de oração. Nossa igreja precisa de oração, a igreja de Cristo precisa de oração, né? Cristo breve virá e estejamos firmes no caminho do Senhor. E aqui, vou trazer, Deus responde também às nossas orações, né? Em Salmo 91:15 diz, Ele me invocará e eu lhe responderei. Então, a gente já conhece muito essa passagem, né? Mas mostra que quando a gente ora, a nossa oração há de ser respondida, né? Então, mostra que o salmista confiando, invocando, porque ele confia na resposta, que sua oração não é em vão, né? O Deus que a gente serve é um Deus vivo, ele ouve, né? Ele vê, ele nos ampara, então ele não
está de olhos fechados para os teus servos, né? Então, em Jó também, em Isaías 58, 9, diz: então clamarás e o Senhor te responderá, né? Então, aí ele complementa o versículo falando sobre isso, né? Do clamor. Quando a gente clama, Deus responde. Então, quando o povo clamar, Deus vai responder. Quando a união feminina clamar, Deus vai responder. Quando a igreja de Cristo clamar, Deus vai responder. Quando o servo do Senhor clamar, Deus vai responder. Conforme a tua soberana vontade, né? Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. E em Jó 15, 7, também fala sobre isso, né? Se vos estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, mostra a intimidade com Cristo, né? Se a gente está junto, João, desculpa. João 15, 17. Se a gente está em comunhão um com o outro, estiver em Deus, né? E a palavra de Deus estiver em nós, estiver viva dentro de nós, o que a gente pedir vai ser feito. Então, a gente tem que ter essa comunhão com Cristo, né? Essa comunhão com Cristo, essa comunhão com a igreja, com o povo do Senhor. Então, quando a gente tem essa comunhão, Deus nos ouve, né? Deus nos desampara. E essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com as irmãs, e lembrando, né, da passagem de finalizar com a passagem de 2 Coríntios 7:14, ou desculpa, 2 Crônicas 7:14, que diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, mais uma vez aqui, o orar, se humilhar, se orar, né? Buscar a presença de Deus, se afastar do mal, se santificar, se purificar. Quando a gente buscar todo esse crescimento espiritual, Deus vai ouvir, vai perdoar os pecados e vai sarar a nossa terra, nossa nação, né? Nossa humanidade, porque a gente está vendo aí, né? A humanidade precisa de cura, a humanidade precisa de salvação, a humanidade precisa de libertação. E nós, como igreja, temos que orar por isso, né? Orar por esse povo, ser sal, ser luz, fazer essa diferença. Então, irmãs, que venhamos nos animar, que venhamos fazer diferença, que venhamos ser bênçãos, vasos usados por Deus, dar frutos na obra do Senhor, que a palavra de Deus possa crescer em nossas vidas cada dia mais, e que o Senhor nos ajude não só a falar, mas vivê-la, né? Que a palavra de Deus é o principal, a gente viver, colocar em prática todas essas coisas. Vamos estar sempre firmes, unidas, não se sintam sozinhas, nós somos uma família, eu sou muito grata a Deus por essa família linda que Ele nos presenteou, né? Eu sou muito feliz por ter vocês na minha vida, cada um com o seu jeitinho de ser, né? Um mais contraído, outro mais tímido, um outro, mas todos importantes para a obra de Deus, todos importantes para a nossa vida, para a nossa comunhão e para a igreja do Senhor. Vamos perseverar, irmãs, vamos estar firmes no Senhor, porque Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. E a casa do Senhor precisa de nós, né? E o mundo precisa de nós. E cada um de nós possamos levar a mensagem de Deus para aqueles que estão sedentos, mas estão com os olhos vedados, né? Não estão enxergando o caminho da verdade, mas que a gente possa orar por essas pessoas, para que seus olhos sejam limpos, né? Pela palavra de Deus, e eles possam enxergar o verdadeiro caminho, né? Que é Cristo Jesus. Assim como um dia nossos olhos eram vedados, né? E Cristo nos libertou, que nossos parentes, nossos familiares venham ser salvos em Cristo Jesus, e que a humanidade possa buscar ao Senhor enquanto é tempo. Agradeço às irmãs por este momento. Amém. Vou estar orando em agradecimento. Pai querido e amado, eu te agradeço, meu Deus, por mais esse momento de estarmos aqui reunidas. Peço, Pai, que nos ajude a aplicar a Tua palavra em nosso coração. Nos ajude, meu Pai, sermos mulheres de oração, mulheres tementes a Ti. Nos fortaleça no Seu santo caminho, meu Deus. Que venhamos perseverar, meu Pai, confiar no Teu agir, aguardar a resposta que vem do alto céus, clamar pelo povo, pela nação, pela nossa casa, que venhamos ser
vasos de bênçãos usados por Ti, meu Pai. Nos usa, que venhamos ser sal e luz neste mundo e que estejamos firmes na comunhão com o Senhor. Abençoe cada um de nós, nos ajuda a superar as nossas dificuldades, as nossas limitações. Dai-nos, meu Pai, do alimento sólido que provém de Ti. Renova as nossas forças, na nossa fé, que venhamos servir a Ti e dizer: eis-me aqui, meu Pai, para a obra do Senhor, para o Teu chamado e para tudo aquilo que o Senhor nos designar. Muito obrigada, Deus, por tudo. Amém. Amém, irmãs. Agradeço por este momento. Que Deus abençoe a cada uma das irmãs, a cada uma de nós. Amém.